Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Pessoal, nessa aula de geografia, a gente vai detalhar um pouco mais aquela descrição com relação à orientação espacial, tá bom? Só que agora a gente vai entrar numa nova conceituação. A gente falou dos pontos cardeais, agora a gente vai detalhar um pouco mais os pontos colaterais, tá? Primeiro, o que são esses pontos e por que eles são importantes? Os pontos cardeais, apesar de significativos, eles não dão muita precisão, certo? Por quê? Porque pontos cardeais só são quatro. E a gente não anda só em quatro direções e não consegue se locomover em linha reta, né? Muito difícil a gente conseguir se locomover em linha reta. E é por isso que surgiram os pontos colaterais para auxiliar na precisão da direção, tá? Para dizer assim, eu fui realmente no norte, mas a pessoa não estava indo no norte porque estava fazendo um movimento meio inclinado para leste. Então, necessariamente, aquilo não era o norte, tá? Então, para que isso ficasse mais preciso, para que desse certeza do lugar onde fica, foi necessário uma nova classificação e por isso entraram os pontos colaterais. Então, eles são chamados de pontos intermediários, porque eles ficam entre os pontos cardeais. Olhem aqui na Rosa dos Ventos, prestem bastante atenção. Como a gente não conseguia, né, o ser humano não consegue andar sempre em linha reta, sempre numa direção precisa, foram criados esses outros pontos, os pontos colaterais. E como eles foram criados? Pela junção do nome dos dois pontos cardeais que estão nas pontas. Ó, entre o norte e o leste fica o nordeste. Entre o sul e o leste fica o sudeste. Entre o sul e o oeste fica o sudoeste. Entre o norte e o oeste fica o noroeste. Tá entendendo? Olha só, é muito simples de se entender, né? A junção dos dois nomes, certo? Por exemplo, norte mais oeste, noroeste. Sul mais leste, sudeste, tá? Bem simples. Isso aí a gente vai conseguir praticar bastante em vários outros momentos. E aí, um pouco depois, na época das grandes navegações, alguns países precisavam de mapas mais precisos. Realmente aquele problema da gente não conseguir andar precisamente numa direção. Então, se eles fizessem mapas mais precisos, eles precisariam de direções que mostrassem exatamente para onde eles vão, tá? E aí eles criaram os pontos colaterais, tá? Que oferecem mais detalhes e se localizam entre os pontos cardeais e colaterais. Vamos olhar aqui a estrela de novo, a Rosa dos Ventos, no caso, né? Aqui o norte e o leste. Entre o norte e o leste fica o nordeste. Entre o nordeste e o norte fica o norte e nordeste, tá? São os nomes novos para vocês, mas não se preocupem com a relação à dificuldade que vocês vão aprender direitinho, tá? Entre o nordeste e o leste fica o leste e nordeste. Como é que é feito isso? É adicionado o nome do ponto cardeal, no caso leste, à frente do ponto colateral, o nordeste. Então fica leste mais nordeste. Leste e nordeste. Bem simples, né? E aqui, por exemplo, se eu pegar o sul e sudoeste, se eu juntar os dois nomes, vai ficar sul-sudoeste. E esse ponto é um ponto subcolateral, tá? Vamos ver aqui se a gente conseguiu entender direitinho? Vamos tentar levar esse professor aqui até a escola, tá? Primeiro, ele segue em que direção? Leste. Depois, ele vai seguir na direção sudeste. Depois, ele vai seguir leste novamente. Depois, aqui subindo, nordeste. Depois, leste. Em seguida, ele desce, vem para sul. Depois, ele vai para sudoeste. E por último, ele vai para leste. Olha só, vocês podem tentar fazer isso de novo, observando aqui a Roça dos Ventos. Ela dá dica de que direção ele deve seguir. Né? Isso aqui é muito importante para a gente, não só para um desenho, mas realmente para a nossa vida, né? Para que, se a gente precisar, que sentido a gente tem que tomar. E os pontos colaterais, eles nos dão maior precisão do que só os pontos norte, sul, leste e oeste. Tá bom? Depois a gente vai praticar isso um pouco melhor. A atividade de vocês está bem simples, responder a atividade do livro, a página 30, certo? E qualquer dúvida, por favor, falem comigo imediatamente, estou à disposição, certo? Um abraço para vocês, até a próxima aula.